O ser humano atualmente é movido por dinheiro e vem sendo assim há bastante tempo. Para aumentar o capital, não poupa esforços, buscando sempre um trabalho melhor ou um investimento ou um empreendimento que traga um retorno maior. No entanto, alguns buscam burlar o curso tradicional do capitalismo e ganham dinheiro, muito dinheiro mesmo, simplesmente enganando pessoas através de falsas promessas, ou até mesmo de esquemas elaborados. Durante a história, diversos foram os casos de fraudes financeiras, mas o principal problema é que elas acontecem até os dias atuais, e até mesmo em empresas que a gente jamais imaginaria. No vídeo de hoje, você irá entender um pouco mais sobre os escândalos e fraudes financeiras, a verdade por trás dos maiores golpes da história. Mas antes, deixe nos comentários se você já foi vítima de algum golpe financeiro e como tudo aconteceu. O seu comentário certamente pode ser um alerta para alguém que está passando por uma situação parecida. Deixe também o seu like se você gostou do tema deste vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, para não perder nenhuma novidade aqui no Negócios Inovadores. Os escândalos e fraudes financeiras são eventos que abalaram economias em diferentes períodos da história. Eles envolvem práticas normalmente fraudulentas, como manipulação de livros contábeis, esquemas de pirâmide e outras atividades desonestas. Normalmente, essas atividades resultam em consequências devastadoras para as empresas envolvidas, para os investidores e para a confiança do público em geral. Ao longo dos anos, diversos golpes financeiros ganharam destaque, revelando a vulnerabilidade dos sistemas econômicos e a necessidade de uma regulamentação com mais transparência e mais rigorosa. Esses escândalos, na maioria das vezes, têm origem em períodos de euforia econômica, especulação descontrolada ou em falhas nas regulamentações e controles internos. Mas quais foram as maiores fraudes financeiras, ou melhor dizendo, os maiores golpes já aplicados na história da humanidade? Para entender um pouco mais, precisamos voltar para o século passado. Mais precisamente para o ano de 1920, quando um italiano realizou uma das mais famosas fraudes financeiras de todos os tempos. Seu nome? Charles Ponzi. O esquema Ponzi. Um dos golpes financeiros mais conhecidos na história é, sem dúvidas, o esquema Ponzi, que recebe esse nome em homenagem ao seu idealizador, que ficou famoso por executar uma fraude no início do século XX. Resumidamente, o esquema de Ponzi era uma forma de esquema financeiro em que os investidores são atraídos com a promessa de retornos altos e rápidos. A estratégia de Ponzi é baseada em uma suposta oportunidade de investimento extraordinária, na qual os investidores são incentivados a depositar seu dinheiro em um esquema supostamente lucrativo. O fraudador promete retornos exorbitantes, geralmente acima dos retornos de investimentos legítimos, como ações e, claro, em um curtíssimo período de tempo. O aspecto central do esquema Ponzi é que os pagamentos aos investidores são feitos não a partir dos lucros do investimento em si, mas sim do dinheiro obtido de novos investidores que entram no esquema posteriormente. Essa abordagem cria ilusão de sucesso e lucratividade, atraindo cada vez mais pessoas para investir na fraude. O caso de Charles Ponzi ocorreu na década de 1920, nos Estados Unidos, onde Ponzi prometia retornos de até 50% em apenas 45 dias, por meio de uma ideia de compra e venda de selos postais internacionais. No entanto, estes selos nunca foram nem mesmo comprados, e seu esquema Ponzi entrou em colapso quando se tornou insustentável. Estima-se que esta fraude tenha causado um prejuízo de 20 milhões de dólares em 1920, que corrigido para valores atuais seria algo na casa dos 210 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão. Apesar de Charles Ponzi ter ficado famoso por seu golpe, ele não foi o que mais lucrou com este tipo de fraude financeira. O maior esquema Ponzi ocorreu, na verdade, em 2008, causando um prejuízo de cerca de 18 bilhões de dólares, ou aproximadamente 100 bilhões de reais. O caso Madoff.
Bernard Madoff foi um renomado empresário norte-americano que ficou famoso por operar o maior esquema Ponzi da história financeira. Seu caso é um exemplo impactante de como um golpe financeiro pode enganar investidores por um longo período de tempo. Bernard Madoff era um respeitado empresário e ex-presidente da Nasdaq, uma das maiores bolsas de valores dos Estados Unidos. Ele fundou a empresa Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, que supostamente operava um fundo de investimentos altamente lucrativo. Madoff era visto como um investidor hábil e respeitado, considerado como um prodígio de Wall Street, o que servia para aumentar a confiança dos investidores e suas atividades. Mas em dezembro de 2008, o castelo de cartas que Madoff havia construído desabou. Foi revelado que ele estava operando um esquema Ponzi, no qual usava o dinheiro dos novos investidores para pagar retornos aos investidores antigos. O esquema havia sido mantido por décadas, acumulando bilhões de dólares em investimentos. Madoff enganou não apenas investidores individuais, mas também instituições financeiras, fundos de pensão, celebridades e instituições de caridade renomadas. Muitos confiaram em seu sucesso e em sua reputação, investindo quantias gigantescas de dinheiro em seu fundo. O golpe de Madoff durou tanto tempo porque ele era habilidoso em criar a ilusão de consistência e lucratividade em seus retornos de investimento. Ele fornecia aos investidores relatórios falsos e consistentemente estáveis, enganando sobre o desempenho real dos investimentos verdadeiros. Madoff também cultivava a imagem de exclusividade, aceitando apenas investidores selecionados, o que criava uma demanda maior e aumentava a percepção de prestígio de seu fundo. Quando a crise financeira de 2008 atingiu o mundo, muitos investidores começaram a resgatar seus investimentos, o que levou a dificuldades para Madoff em cumprir os pagamentos prometidos. Com a pressão aumentando, ele confessou o esquema para seus filhos, que posteriormente o denunciaram às autoridades. Em 2009, Bernard Madoff foi condenado por fraude e diversos outros crimes financeiros, recebendo uma sentença de 150 anos de prisão, a pena máxima permitida para seus crimes. O caso Madoff abalou o mundo financeiro e a confiança dos investidores, pois muitos perderam grande parte de suas economias e tiveram suas vidas financeiras arruinadas. As falhas dos reguladores em detectar o esquema também foram amplamente questionadas, levando a reformas em como o governo investiga os fundos de investimento. Mas por trás de escândalos e fraudes financeiras, não se encontram apenas vigaristas como Charles Ponzi ou investidores falsos como Bernard Madoff. Empresas consolidadas, listadas na Bolsa de Valores e com presença nacional, também podem aplicar golpes bilionários. É este o caso das lojas Americanas. O caso Americanas. O esquema utilizado pelas lojas Americanas é um pouco diferente, pois envolvia irregularidades no pagamento de fornecedores, por meio de um esquema de triangulação entre bancos. Essa prática permitia à empresa obter empréstimos com diversos bancos de forma aparentemente legítima, mas com graves consequências. Os pagamentos aos bancos eram realizados com o dinheiro de novos fornecedores, que cobriam o primeiro empréstimo, enquanto o segundo era feito em seguida, criando um ciclo insustentável que se assemelha ao esquema Ponzi. Todo este ciclo criou um rombo que foi avaliado num primeiro momento em 20 bilhões de reais. À medida que o escândalo foi revelado, a reputação da empresa foi severamente prejudicada, resultando em uma desvalorização de 80% das ações das Americanas na Bolsa de Valores de São Paulo em um único dia. Essa perda de confiança afetou não apenas os acionistas, mas também os consumidores, que certamente estão relutantes em simplesmente ir até uma loja da empresa fazer compras. Assim como nos casos anteriores de fraudes financeiras, as autoridades competentes estão conduzindo investigações para apurar a extensão exata do caso e definir os responsáveis pela prática. A alegação de fraude também é levantada, colocando em dúvida a conduta da administração da empresa. Através de novas informações reveladas, estima-se ainda que a fraude possa ter causado um rombo de 40 bilhões de reais.
o dobro do que foi analisado no começo do processo, e foi o suficiente para a empresa entrar em recuperação judicial. Além das consequências financeiras, o escândalo das lojas americanas também tem impactos significativos em sua imagem como marca. A empresa, que anteriormente desfrutava de um prestígio consolidado no Brasil, agora enfrenta desafios para reconstruir a confiança do público e principalmente restaurar sua reputação com parceiros de negócios e fornecedores. O futuro das lojas americanas ainda permanece incerto. A nomeação de um novo CEO demonstra uma tentativa de amenizar os efeitos do escândalo e buscar soluções para a crise enfrentada pela empresa. No entanto, o processo de recuperação e reconstrução pode ser longo e doloroso. À medida que mais informações se tornem disponíveis e as investigações avancem, será fundamental acompanhar o desenrolar do caso das lojas americanas para compreender completamente os impactos de um caso real e atual das consequências de um escândalo financeiro. Apesar das fraudes financeiras serem mais comuns do que deveria e de aparentemente todas terem sido aplicadas de maneiras completamente diferentes, a verdade por trás dos maiores golpes da história é simplesmente um sentimento humano, algo que pode destruir a reputação e a vida de quem se entrega a ele. A verdade por trás dos maiores golpes da história é que todos eles foram movidos por ganância. Em cada um desses casos, a ganância desempenhou um papel central. Nos esquemas Ponzi, o principal objetivo era atrair investidores, prometendo altos retornos financeiros. Os golpistas exploravam a ganância das pessoas, oferecendo-lhes oportunidades de investimento aparentemente lucrativas e muito mais sedutoras. Esses esquemas se sustentavam enquanto novos investidores eram recrutados e os pagamentos eram feitos utilizando o dinheiro dos participantes mais recentes, criando uma ilusão de sucesso financeiro. No entanto, inevitavelmente, esses esquemas entravam em colapso quando não era mais possível atrair novos investidores ou quando as demandas de pagamento se tornavam insustentáveis. Já no caso das lojas americanas, embora não se trate de um esquema Ponzi direto, a irregularidade financeira e as possíveis alegações de fraude também podem ser associadas à ganância. O suposto esquema de triangulação entre bancos utilizado pela empresa indicaria uma busca por vantagens financeiras e uma tentativa de contornar as obrigações de pagamento de fornecedores. Essas práticas, motivadas pela ganância de obter benefícios financeiros indevidos, levaram a graves consequências para a empresa e seus envolvidos. Em todos esses casos, a ganância foi a peça-chave por trás dos golpes e fraudes financeiras. A ambição de obter lucros extraordinários, seja por parte dos golpistas ou dos investidores, muitas vezes cegou as pessoas para os riscos envolvidos e levou à manipulação e à violação da confiança. A ganância é um fator poderoso que pode nublar o julgamento e levar as pessoas a agirem de maneira antiética ou até mesmo ilegal em busca de ganhos financeiros. É importante destacar que, embora a ganância seja um fator comum em golpes financeiros, isso não justifica nem absolve as ações dos golpistas. Os casos apresentados são exemplos de condutas fraudulentas e criminosas que causam danos significativos a pessoas, empresas e à sociedade como um todo. Mas e você? Conhece algum outro caso famoso? Coloque ele nos comentários e quem sabe ele pode se tornar tema de um próximo vídeo. Deixe também nos comentários a sua opinião e se você gostaria de entender um pouco mais sobre o contexto e como cada um destes casos de fraudes financeiras foram realizados. Se você gostou deste vídeo, também deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo aqui no Negócios Inovadores. Estes casos de escândalos e fraudes financeiras certamente trouxeram muitos problemas para todos os envolvidos. Mas não é nem de perto o pior que pode acontecer no mundo das finanças. O dinheiro pode ser utilizado de formas devastadoras, que não são nem imaginadas pela grande maioria. É o caso das criptomoedas, que apesar de parecerem uma forma de pagamento moderna, interessante e inocente, tem um lado sombrio que você precisa conhecer. Assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora para entender um pouco mais.